Tá vendo, Juliana? É por isso que a sua prima tem um futuro garantido e você vai passar o resto da vida lixando madeira. Essa foi a pérola que meu pai soltou no meio do almoço de domingo, bem na hora do brinde em homenagem à minha prima que tinha acabado de passar num concurso. A sala inteira ficou em silêncio, e todos os olhares, claro, se viraram para mim. O que ele não imaginava é que a conta daquele almoço chegaria para ele, e seria bem mais salgada do que ele pensava. Então, antes que eu te conte o desfecho dessa história, já se inscreve no canal e clica no sininho, porque eu garanto, você vai querer ver essa reviravolta. Deixa eu me apresentar, meu nome é Juliana, e na minha família, eu sou a ovelha negra. Não por aprontar, mas por ter rasgado o roteiro que meu pai, o grande Antônio, escreveu para mim. A estrela da família é minha irmã mais nova, Letícia. Pense num checklist de perfeição: faculdade de Direito, carteirinha da OAB na primeira tentativa e um anel de noivado de um médico no dedo. Já eu, troquei a faculdade de administração pela poeira de uma marcenaria. Descobri que meu talento não estava em planilhas, mas em transformar madeira bruta em arte. Hoje, tenho meu próprio ateliê, 3 funcionários e, sinceramente, ganho mais do que jamais ganharia num escritório. Mas para o meu pai, nada disso importava. Sem um diploma na parede, eu era apenas um projeto fracassado. E a bomba relógio explodiu, como sempre, num almoço de domingo. Aniversário da minha avó, a casa lotada, aquela confusão de parentes que você já conhece. O pretexto da vez? Minha prima, a recém-aprovada doutora Camila. Meu pai mal esperou o parabéns para transformar a conquista dela em um palco. Cada frase era uma alfinetada na minha direção, usando a Camila como escudo. Olha aí, um exemplo de orgulho para a família. Isso sim é ter um futuro de verdade, não é, filha? E o filha saía com um veneno que só eu entendia. Eu apenas sorria e concordava, mestre na arte de engolir sapos em público, como eu sempre fiz. Mas o silêncio durou pouco. De repente, ele se virou para mim e, com o desprezo estampado no rosto, repetiu a frase do início do vídeo. O som dos talheres parou. O ar ficou pesado, e a única coisa que se ouvia era o constrangimento. Minha mãe fixou os olhos no prato como se fosse a coisa mais interessante do mundo. Minha irmã, sem saber onde enfiar a cara. E eu senti o olhar de pena de cada um deles me atravessando. Meu sangue não só ferveu, ele entrou em erupção. E como se não bastasse a humilhação, ele resolveu fazer um discurso. Com o peito estufado, começou o sermão sobre responsabilidade, sobre como ele e minha mãe sempre foram exemplos de planejamento. E então veio o golpe final: olhe para esta casa, Mariana. Construída com o nosso suor. Nunca devi um centavo a ninguém. Isso se chama visão de futuro. Uma coisa que você, definitivamente, precisa aprender. Cada palavra dele era como uma martelada. A ironia da situação era tão gritante que por um instante achei que estava sonhando. O grande planejador financeiro mal sabia que seu planejamento tinha um rombo mensal de quase R$ 3.000. Um rombo que, nos últimos 36 meses, era a minha assinatura que cobria. Ele continuou se gabando, e foi nesse exato momento que algo dentro de mim se quebrou. O basta veio não como um plano, mas como uma explosão. Enquanto meu pai seguia com seu show de arrogância, falando sobre honra e respeito aos pais, uma calma fria tomou conta de mim. A humilhação se transformou em uma clareza cortante. Levantei da mesa em silêncio. Onde você pensa que vai? A verdade dói, não é? Ele provocou. Ignorei. Fui direto ao meu carro, abri minha bolsa e peguei um envelope pardo, minha apólice de seguro contra a ingratidão. Lá dentro, a prova do crime, os comprovantes dos últimos 3 anos do financiamento da casa deles, que eu pagava, pontualmente, todo dia 5. Meu coração batia descompassado, um ritmo surdo e rápido. O suor frio escorria pela minha nuca, e cada passo de volta para aquela sala de jantar parecia uma maratona. Na minha mente, um filme de todos os sacrifícios, as férias canceladas, o carro que nunca troquei, o sonho do meu próprio apartamento adiado. Tudo para manter o teto sobre a cabeça de quem,
naquele exato momento, me esmagava. Um fardo invisível que só eu conhecia. Parei na cabeceira da mesa. O burburinho morreu instantaneamente. Todos os olhos em mim. Meu pai me fuzilava com um olhar de desprezo, já armando o próximo ataque. Respirei fundo e, com a voz mais firme que consegui forjar, disparei: pai, o senhor tem toda a razão. Educação financeira é fundamental, e eu aprendi a lição direitinho. Aprendi tanto que, nos últimos 3 anos, fui eu quem pagou as 36 parcelas do financiamento desta casa, desde que o senhor se enrolou quando a mamãe ficou doente. Segura essa, então. Abri o envelope e, como quem joga as cartas finais de uma partida, espalhei os extratos sobre a mesa. A prova irrefutável, em preto e branco. Aqui, a parcela de janeiro, R$ 2.850. A de fevereiro. A de março do ano passado. O efeito foi imediato. O queixo do meu pai despencou, o rosto ficou pálido como papel, parecia que ele tinha visto um fantasma. Minha mãe levou a mão à boca, os olhos marejados de lágrimas que eu não sabia se eram de vergonha ou surpresa. Na minha cabeça, a câmera da novela deu um zoom dramático no rosto dele. Vi meu tio, do outro lado da mesa, pegar um dos papéis e arregalar os olhos em choque. E a minha prima, a doutora? Encarava o próprio prato, completamente constrangida. O silêncio na sala era tão denso que você podia sentir o peso dele. Meu pai tentou articular alguma coisa, isso é mentira, mas a voz dele era um mero sussurro, sem força nenhuma. Ele olhava para os papéis, olhava para mim, e pela primeira vez na vida, eu vi a máscara de arrogância dele se despedaçar. Ali, diante de todos, ele foi derrotado pela própria soberba. A prova estava na mesa, impressa para quem quisesse ver. Eu não esperei por um pedido de desculpas que eu sabia que nunca viria. Apenas me virei para minha mãe e disse: eu amo vocês. Mas o meu amor não me transforma em um caixa eletrônico, nem em um saco de pancadas. A partir do mês que vem, o carnê volta a ser responsabilidade de vocês. Virei as costas e saí. Ninguém me impediu. Quando cruzei a porta, o sol bateu no meu rosto e, pela primeira vez em muito tempo, senti o gosto da liberdade. Não era felicidade, era algo mais profundo. Era libertação. Aquele dinheiro, no fim, foi a metáfora perfeita. Durante anos, eu investi na estrutura da casa deles, e só a partir daquele dia eu finalmente comecei a construir os alicerces do meu próprio lar. Aquele peso, finalmente, saiu das minhas costas. Agora, a pergunta é para você, e eu quero sinceridade, me conta aqui nos comentários, você teria coragem de fazer o mesmo no meu lugar? Ou você acha que eu fui longe demais e que, no fim das contas, família é algo que a gente precisa aguentar em silêncio?